As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Fala aí, pessoal, muito boa noite. Então, estamos aqui mais um dia, eu aqui estudando novamente, né? O nosso livro de referência aqui para a gente entender melhor como funciona os nossos sabotadores internos. E hoje a gente vai sair um pouquinho dos sabotadores, então a gente entendeu como que enfraquecia os sabotadores, a gente entendeu como fortalecia essa parte do cérebro que faz aparecer o sábio, a nossa centelha crística, que faz diminuir a propensão de um obsessor e principalmente de uma auto-obsessão acontecer na sua cabeça, para vir e acoplar um obsessor. Então, todos esses sabotadores, lembrando, por que a gente está falando desses sabotadores aqui dentro dessa questão da espiritualidade? Porque esses sabotadores, eles se combinam de N formas para dar uma frequência no qual uma auto-obsessão acontece e, consecutivamente, uma obsessão acontece, certo? Então, enfraquecemos os sabotadores, fortalecemos o nosso cérebro positivo e agora nós vamos falar um pouquinho sobre os poderes da nossa centelha crística, os poderes do nosso sábio interior, os poderes desse Buda interno, né? Cada um vai chamar de um jeito, dependendo da religião, da linha filosófica que acredita. Mas eu hoje aqui fiz um bem bolado com o Jefferson e nós vamos mostrar, inclusive, o questionário que a gente está pedindo para vocês preencherem, que tem lá as duas bolinhas. Eu sempre fico falando aqui sobre as duas bolinhas, você clica em uma, clica na outra, mas agora o Jefferson vai fazer um efeito Chapolin aqui em mim, efeito Chaves Chapolin, olha lá, eu fiquei pequenininho aqui e a gente vai mostrar para vocês como que funciona o questionário. Então sobe aqui também, fazendo um favor, Jefferson, o link aqui para o pessoal acessar o questionário. Então quando eles clicarem aqui no questionário, olha lá, o link para fazer o teste é o www.companhiadasletras.com.br, vai fazer o teste aí da inteligência positiva. Então vamos fazer aqui, Jefferson, junto com eles, o nosso teste da inteligência positiva. Então ele vai clicar ali na primeira bolinha, que é para você descobrir quanto que você tem de cérebro QP, só que a gente vai dar uma acelerada aqui para ficar mais rápido o processo. Então nem vou ler aqui para vocês, mas já vamos aqui para o próximo, né? Então, olha lá, o Jefferson vai colocar qualquer opção lá, rapidinho. Ele vai preenchendo ali. Então, vocês vão escolher uma única opção ali dentre todas as questões. Vocês vão ler ali, e procurar responder a primeira coisa que vier na cabeça de vocês, tá? Não fiquem pensando muito, porque senão vocês vão se sabotar até no questionário. Vai lá para o próximo. Agora, a segunda folhinha do questionário, o Jefferson está ali preenchendo de uma forma aleatória. Então ele vai preenchendo ali. E agora, por fim, você vai colocar ali o seu nome, que aqui o nome do nosso personagem é o Teste, o sobrenome dele é o Teste, e o e-mail é o teste@gmail.com. Então o Jefferson está colocando ali, @gmail.com. Aí ali, depois você vai colocar o seu cargo, com que você trabalha, sua profissão, e para onde você trabalha. E por último, você vai colocar ali o que você faz, quer ver? Ali a gente colocou outros, só para exemplificar. Vai dar um próximo ali, fica olhando o que vai acontecer, vai aparecer o resultado do questionário ali para o Jefferson. Vai aparecer
o quanto de QP ele tem. E o legal é que esse resultado vai para o seu e-mail também. Você colocou o e-mail certinho, ele vai lá para o seu e-mail também. Vamos ver lá. Olha lá, o QP do Jefferson nas últimas 24 horas foi de 29. Então, o quanto o cérebro dele foi positivo? Foi 29% positivo. Então, praticamente 71% aí do tempo, o cérebro do Jefferson sabotou ele, ao invés de trabalhar ao favor dele. E desce um pouquinho, Jefferson, deixa eu mostrar o furacão aí do QP ali. Olha lá, esse cara também é muito importante, ele tem no livro, que é o seguinte, a partir de que ponto o seu cérebro começa a trabalhar ao seu favor? A partir da nota 75. Porque se você pensar assim, não, mas Luiz, por que a partir de 50% o QP já não é o suficiente? Porque pensa assim, que para cada um negativo vai ter um positivo. Então seu cérebro está 50% positivo, 50% negativo. Vai bater aqui, vai eliminar, vai ficar no 0 a 0. Qualquer coisinha negativa que acontecer, você vai ficar mal. Então, a partir de 75% positivo, então para 75% positivo você tem um negativo, você tem 25% negativo. Então, para cada 3 positivo, você tem um negativo. Então, é de 75 para 25. Aí é considerado uma boa medida, né? E também tem um outro dado aqui, uma curiosidade interessante para vocês, que é o quê? O nosso cérebro humano, o máximo que a gente vai conseguir de QP em vida é 92%. Por quê? Porque com menos de 92%, se a gente chegar a 93%, 94%, 100%, você está tão positivo, tão otimista, tão tudo, que você, sei lá, vai achar que você pode sair voando e, sei lá, que doideira vai passar na sua cabeça. Então, a gente tem que ter um mínimo de medo, e aí lembrando aqui que é o mínimo de medo para sobreviver. Mas agora, Jefferson, pode desfazer tudo aqui, o efeito Chapolin e tudo, voltei aqui. Obrigado, Jefferson. Então, o Jefferson me mostrou aqui que era possível mostrar o site para vocês, então eu fiz questão aqui de, junto com ele, mostrar. Então o Jefferson, ele é um garoto aqui, hacker, que consegue fazer umas coisas do outro mundo aqui. Bom, então vamos voltar para cá. Antes de mostrar para vocês os 5 poderes do sábio, eu quero deixar um outro presente aqui para vocês, que é o quê? Eu quero que vocês, se vocês estão se interessando por esse conteúdo, a gente vai deixar o link para comprar o livro na descrição aqui do vídeo, para que assim vocês possam comprar pelo nosso link, e aí parte, né, dessa verba vai ser destinado para as ações sociais da rádio. E a primeira coisa que eu vou ensinar aqui para vocês, antes dos 5 poderes do sábio, é o seguinte. Eu vou ensinar aqui para vocês a olhar os problemas que vocês têm na vida de vocês, as coisas que acontecem, pela perspectiva do sábio, né? Porque para o sábio, para esse eu crístico, para essa centelha crística, para essa sua essência, para o seu espírito, como você quiser chamar, tudo é uma dádiva, um presente ou uma oportunidade. Pô, Luiz, mas eu bati o carro, minha empresa está falindo, eu estou com uma doença. Tá, então olha só, você vai pegar esse seu problema, esse seu grande problema, esse seu grande desafio, então já vamos parar de chamar de problema e vamos começar a chamar de desafio, e você vai colocar, listar pelo menos 3 coisas, tá? Pelo menos três coisas nos quais, de curto a médio, longo prazo, esse problema, essa questão que você está tendo, pode se tornar uma dádiva, um presente ou uma oportunidade. Isso é a gente olhar pela perspectiva do sábio. Não, Luiz, mas eu não aceito isso, que besteira que você está me falando e não sei o que e tal. Então eu vou te contar uma historinha. Essa historinha está inclusive presente aqui no livro, que é o seguinte. Existia, né, um senhor num vilarejo oriental, uma história bem antiga, um conto. E ele tinha uma égua. E aí essa égua foi campeã do torneio lá na corrida. Aí o que aconteceu? Todos os vizinhos foram até ele e falaram assim, pô, que sorte que você deu a sua égua, né?
o seu cavalo aí, ele foi o campeão da corrida. E aí, sabe o que ele respondeu? Ele respondeu o seguinte: quem sabe o que é bom e o que é ruim? Aí eles não entenderam nada, porque, a égua foi campeã, como é que ele responde quem sabe o que é bom e o que é ruim? Mas enfim, acontece que um bandido, um ladrão lá da região ficou sabendo que aquela égua daquele rapaz tinha sido a campeã. Então ele resolveu roubar a égua. E aí ele roubou, e aí ele levou junto com todos os outros cavalos e éguas que ele tinha roubado. E aí todos os vizinhos no vilarejo ficaram sabendo novamente dessa história. E aí eles foram até esse senhor e falaram assim: cara, que azar, hein? Tinha acabado de ganhar o campeonato, foi roubado sua égua, seu cavalo, não sei o quê. Aí ele falou: é verdade, né? Quem sabe o que é bom e o que é ruim? Aí eles ficaram meio confusos, né? Porque era ruim a notícia, não era bom, ruim. Como assim? Eles ficaram um pouco confusos. Acontece que a égua escapou, e quando ela escapou da onde o bandido tinha roubado, ela lembrava o caminho de volta, ela voltou para a casa desse senhor, e além de ela voltar, alguns cavalos seguiram essa égua. Então, além de ela ter voltado, esse senhor ganhou 5 cavalos. Aí todos os vizinhos foram lá de novo, aí eles falaram: caramba, que sorte, hein, não sei o que. Aí ele falou: não, quem sabe o que é bom e o que é ruim? Acontece que o filho desse senhor, né, ele resolveu montar uma das éguas. E aí, quando ele foi cavalgar, ele caiu e quebrou a perna. Aí vieram todos os vizinhos e falaram: nossa, que azar, seu filho quebrou a perna, não sei o quê. Ele falou assim: quem sabe o que é bom e o que é ruim? E ele ficou nisso porque depois também teve uma guerra. E aí, justamente por ter tido essa guerra, começaram a chamar todos os jovens para irem para essa guerra. E qual era o único jovem que não foi? O filho desse senhor. Por quê? Porque tinha que estar 100% saudável para participar da guerra. E aí todos eles vieram de novo, mas dessa vez eles mesmos falaram para aquele senhor: já sabemos o que o senhor vai falar. Quem sabe o que é bom e o que é ruim? Em outras palavras, o que a gente está falando aqui para vocês é o seguinte: muitas vezes você olha para uma coisa na sua vida e ela parece ser horrível, parece ser péssima. Mas, quando você olha por um olhar mais atento, pela perspectiva do sábio, aquilo pode se tornar um verdadeiro presente, uma verdadeira dádiva. Então você que foi mandado embora do seu emprego, muitas vezes olha por uma nova perspectiva. Será que não era o momento já de você sair dessa empresa? Será que ali não era o seu lugar? Será que o presente é que você talvez não teria coragem de pedir a demissão? E aí eles te mandando embora, isso te impulsionou para tomar logo uma decisão de mudar de carreira, por exemplo, ou de ter a sua própria empresa? Então, vou responder aqui para vocês, igual o velhinho respondeu para eles: quem sabe o que é bom e o que é ruim? Então façam essa lista dos 3 presentes e olhem o maior problema da vida de vocês por essa nova perspectiva, a perspectiva do sábio. E agora, para a gente finalizar o nosso programa, vamos indo aqui, nos encaminhando para o final do nosso programa, eu vou ensinar para vocês os 5 poderes do sábio. Então, o primeiro poder aqui do sábio que a gente vai ensinar para vocês é o poder da compaixão. Poder da empatia, da compaixão, né? Como é que a gente faz, né? Justamente quando acontece uma situação no qual você começa a se culpar, se envergonhar, ou quando você quer culpar e envergonhar os outros, o que você pode fazer? Você pode começar a sentir uma maior empatia. Mas como que eu faço isso, Luiz? No meu dia a dia, como é que eu paro de ativar esse sabotador que me critica, que me julga, ou que critica e julga as outras pessoas? É bem simples, tem um jogo de poder que é ensinado aqui no livro, e esse jogo de poder é você, toda vez que você for se culpar, se judiar, se criticar, você se imagina em pura essência. Em outras palavras, você se imagina como uma criança. Toda vez que você estiver perdendo a paciência com o outro,
toda vez que você estiver querendo culpar o outro, querendo criticar, julgar o outro, imagine ele como uma criança. Assim, você vai exercitar a empatia. Então, o jogo de poder é a visualização como criança. O segundo poder do sábio é a exploração, tá? É a exploração. Quando que a exploração é necessária? Primeiro que a exploração é a gente despertar dentro da gente uma grande curiosidade, uma grande fascinação, como se a gente quisesse descobrir mais sobre aquilo. Então a gente ativa dentro da gente a curiosidade, a fascinação, tá? E quando que ela é necessária? É quando a gente precisa descobrir mais sobre aquilo. Mas descobrir mais exatamente como aquilo é. Então, entender adequadamente a situação pela exploração completa dela, exatamente como ela é, tá? Então, o jogo de poder associado à exploração é o do antropólogo fascinado. Então, imagina um antropólogo, você sabe o que é um antropólogo? É aquele cara que ele é um historiador, que ele vai lá e fica procurando, fica vasculhando maiores detalhes sobre aquela peça, pesquisando e tudo mais, para saber a idade daquela peça e tudo mais. Então, você se torna um observador atento para descobrir o que simplesmente é, sem criticar e sem mudar e sem controlar a situação. O único objetivo é descobrir as coisas exatamente como são. Então, quando você estiver, por exemplo, conversando com uma pessoa e ela estiver, por exemplo, nervosa, chorando e tudo mais, às vezes vai vir uma sensação ruim em você. Talvez você queira criticar ela também. Então, em vez de você ativar o crítico, você ativa esse poder do sábio e fica se perguntando: o que mais que eu posso descobrir sobre essa pessoa? O que será que ela está sentindo? O que será que ela está querendo me demonstrar além do que ela está me falando verbalmente? Tá? Então esse daqui é o poder da exploração. Agora o poder da inovação é você ir além da exploração. Então como é que a gente faz para ir um passo além da exploração? A gente inova. Então agora que eu já vasculhei e já vi tudo que dava para eu aprender com essa situação, será que não dá para eu ir além, para eu pensar fora da caixinha? Para eu chegar e pensar novas soluções? Sim, dá para eu pensar novas soluções. É o poder de inovar. Então, quando a gente pensa com a nossa mente muito racional, a gente fica um pouco bloqueado a pensar fora da caixinha, porque a gente só vai pensar aquilo que já está dentro das nossas memórias. Então, é como o Henry Ford dizia, o criador do carro. Se me perguntassem, se você perguntasse assim para as pessoas o que elas mais precisavam, elas iam falar: a gente precisa de cavalos mais rápidos. Mas elas jamais iriam falar: a gente precisa de um carro. Ele que teve que imaginar uma, entre aspas, carroça motorizada. Porque o carro nada mais é do que uma carroça, ou seja, algo que é puxado pelo cavalo, tanto que um motor ele é medido pela quantidade de cavalos, né? Então ele resolveu motorizar uma carroça, ou seja, ele criou o primeiro carro. Então, quando a gente quer sair dos parâmetros convencionais, sair dos hábitos, das suposições e quer pensar de uma forma totalmente nova. Então, sempre que ela é necessária, sempre que a gente chegou num determinado limite dentro da exploração, quando a gente não vê mais como sair daquela situação e quando o óbvio, né, não é mais o suficiente, tá? E aí a gente tem um jogo de poder, né, um jogo de poder muito interessante, que é o jogo de poder chamado Sim e. Então você vai começar a pensar, fazer o famoso brainstorm. Você tem um problema, você coloca esse problema na mesa ou escreve num local e você vai começar a ter ideias sobre aquilo. Como que eu poderia resolver aquilo? Mesmo que não seja possível resolver aquilo com os conhecimentos existentes. Mas você vai dar vazão à sua imaginação sem criticar e sem julgar. E aí você, por exemplo, pode fazer isso até em equipe. Então, por exemplo, a empresa está entrando em falência. Como que a gente pode reverter esse quadro? A gente pode reverter esse quadro fazendo
um vídeo no YouTube, uma campanha no YouTube, no qual a gente convide as pessoas a doar dinheiro aqui para a empresa, para uma ação social. Aí a pessoa vai responder assim, sim, e o que adoro nessa ideia é que as pessoas podem se engajar. Então lembra que a brincadeira é o sim e a gente também pode disparar pelo WhatsApp, tudo isso. Aí a outra pessoa pode falar assim, sim, o que adoro nessa ideia é que hoje em dia todo mundo usa realmente o WhatsApp. E você também pode usar o Instagram. Então você vai fazendo um brainstorm ali para você inovar, ter novas soluções para aquele problema. Esse daqui é o poder da inovação. Depois a gente tem aqui o quarto poder do sábio, que é a navegação. A navegação ela é necessária quando a gente tem que tomar uma decisão e tem várias opções. E aí, como é que eu faço? Aí eu uso uma bússola. Essa bússola interna é o meu coração. São os meus princípios, os meus valores, aquilo que realmente importa para mim, tá? É aquilo que dá sentido para minha vida, que dá um propósito para minha vida. E aí, como que eu faço, né, para tomar essa decisão? É o jogo de poder olhe para o futuro. Então, se você chegasse lá no ponto final do futuro e olhasse para trás, o que você gostaria que tivesse acontecido? Como que você gostaria que tivesse sido a sua decisão? Então esse jogo é muito interessante porque quando a gente chega ao final da nossa vida, tudo aquilo que a gente tinha de preocupação, de medo, se desfragmenta. A gente simplesmente é aquilo que a gente sempre quis ser. A gente simplesmente vai para o que realmente importa da vida. Então se você quer tirar, né, os sabotadores do seu caminho para tomar uma decisão, faça aquele exercício que eu te aconselhei. Escreva numa folha, se eu tivesse mais 1 segundo de vida, o que eu estaria fazendo agora? E se eu tivesse mais 1 minuto, o que eu estaria fazendo agora? E se eu tivesse mais 1 hora, mais 1 dia, mais 1 semana, mais 1 mês, mais 1 ano? Coloca lá. Isso tem que ser as prioridades da sua vida. Porque você não sabe se você vai morrer no próximo segundo. Então, por que você não está fazendo o que está nessa lista? Beleza? E o último poder aqui do sábio é a ativação. Por quê? Tem gente que acha que quando a gente está no modo sábio, a gente fica muito letárgico, muito, paz e amor, tudo pode, e acha que o crítico é necessário. Mas não. A gente tem que, na verdade, interceptar o crítico. E aí a ativação é justamente para quando você tem um receio de que aquilo que você vai fazer, o crítico pode vir e bagunçar tudo. Então o que você faz? Você chega e decide se colocar no lugar do crítico, ou se colocar no lugar do seu sabotador cúmplice principal e pensar, como que será que o meu sabotador pensaria se ele estivesse aqui no meu lugar? O que será que ele ia falar para me desmotivar, fazer eu desistir? Então você fica no lugar do seu próprio sabotador e se imagina como seria aquela situação. Ficou um pouco confuso? Então eu vou explicar. É o seguinte. Vamos supor que o seu grande dilema é passar no vestibular. Então pensa, o que o seu sabotador principal, que pode ser, por exemplo, o sabotador prestativo, poderia te atrapalhar. O prestativo ele vai querer fazer tudo pelos outros. Então uma das formas que você vai arranjar para não passar no vestibular é, em vez de estudar, ficar querendo ajudar a sua mãe, ficar querendo ajudar seu pai, não sei o que lá. Ou seja, você vai gastar tempo com isso, vai se sabotar, não vai passar no vestibular porque você vai querer ser bonzinho com os outros. Então, já sabendo que ele vai fazer isso, você vai lá e policia o seu sabotador. Você fala, opa, né, vamos supor, sua mãe chega e fala assim, tem como você lavar a louça aqui pra mim, não sei o que, e você tá precisando estudar. Você chega e fala assim, mãe, eu vou lavar a minha louça, mas a louça de todo mundo eu não vou lavar porque eu preciso estudar. Porque você já sabe que o seu sabotador vai querer lavar a louça lá, toda a louça, e isso parece ser muito legal, mas na verdade está comendo o seu tempo e você não está estudando para o vestibular. Então você se colocou no lugar do sabotador, já sabia que ele ia querer lavar toda a louça e você recusa, tá? Então é muito interessante esse último poder da ativação, porque você se coloca no lugar do sabotador. Então, resumindo aqui, os 5 poderes do sábio é o primeiro, ter empatia.
Então, quando ele é necessário? Quando sentimentos fortes envolvidos e quando nós temos reservas emocionais em baixa. Qual que é o jogo de poder? Você se imagina ou imagina o outro como uma criança. Segundo poder do sábio, exploração. É quando a gente precisa descobrir mais sobre o que está acontecendo antes de decidir ou agir. O jogo de poder é o antropólogo fascinado. O terceiro poder do sábio é a inovação. É quando as ideias óbvias ou existentes não são suficientes. Lembra? Quando você precisa pensar fora da caixinha. Precisa pensar além dos parâmetros. Aí você vai usar o jogo de poder, sim. E o quarto poder do sábio é a navegação. É quando você precisa se alinhar com seus valores, seus propósitos, com aquela voz mais profunda do seu coração, aquilo que realmente importa para você. E aí você vai fazer o exercício, o jogo de poder, olhe para o futuro. Lembra a listinha do 1 segundo, 1 minuto e tudo mais? É essa daí. E o último jogo de poder, poder do sábio é a ativação, que a gente acabou de falar, quando você precisa agir sem interferência do sabotador. O jogo de poder é você se imaginar como sabotador. Beleza? Então a gente vai encerrando o programa por aqui. Essa foi a nossa série completa aí sobre este livro aqui, tá? Que revolucionou aí a minha vida. Espero que ajude e revolucione a vida sua também. Inteligência Positiva, tá? O link para comprar o livro está aqui na descrição, tá? E para o sabotador não existir na sua vida, você tem que diminuir o estresse. E se tem uma coisa que acalma é o reiki. Sobe aí o reiki, Jefferson, para a gente finalizar. Então aqui, ó, vá receber reiki lá com a gente ou peça reiki à distância toda sexta às 8 horas da noite. Aqui está o link. Sobe fazendo um favor aqui também meu WhatsApp para o pessoal tirar algumas dúvidas, saber informações. E o nosso Instagram. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa série. Espero que vocês estejam colocando aqui o que a gente falou em prática. Não se sabotem, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus. Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.